Olá, meu nome é Alessandra Nascimento e hoje eu vou apresentar um estudo de caso referente ao estágio de nutrição clínica. Então vamos lá, vamos começar pelos dados pessoais do paciente. Paciente RFO, 49 anos, gênero feminino, relata morar com o marido, ter uma boa qualidade de sono, sem interrupções noturnas. Rotina de atividade diurnas. Consiste em cuidar da casa e fazer fisioterapia 60 minutos 2 vezes por semana. Relata também já ter feito dietas para perda de peso sem acompanhamento profissional. História clínica. Apresenta sobrepeso, com função intestinal satisfatória, sem uso de laxativos, não possui edemas, fez uso recente de medicamentos, porém no momento não está usando. Espera obter perca de peso para diminuição dos sintomas da fibromialgia. Diagnóstico clínico. A paciente apresenta hipercolesterolemia, estresse, depressão, fibromialgia e relata também fazer tratamento em uma mancha instalada no pulmão. Fundamentação bibliográfica do diagnóstico clínico. Hipercolesterolemia é o aumento dos níveis plasmáticos de colesterol e acontece da seguinte maneira: os receptores de HDL ajudam a eliminar partículas de LDL da corrente sanguínea. E o aumento do LDL faz com que os receptores de LDL nos hepatócitos funcionem de maneira alterada ou abaixo do normal, reduzindo assim a capacidade do organismo de eliminar o LDL da corrente sanguínea, resultando na concentração plasmática de partículas de LDL. A dietoterapia para hipercolesterolemia consiste em consumir de 20 a 30 gramas de fibra diariamente. Quais são essas fontes? Frutas, verduras, produtos integrais. Dar preferência a vegetais verde escuro e frutas e legumes da cor laranja. Reduzir o consumo de gordura trans, pois elevam o colesterol e reduzem o HDL. Restringir o consumo de miúdos, laticínios integrais, trocar por desnatados. Restringir o consumo de frios e embutidos, pele de aves, carnes gordas, polpa de coco, óleo de dendê, óleo de coco, frutos do mar. Estresse é quando o cérebro, independente da vontade, interpreta alguma situação como ameaçadora ou tensa. Todo organismo passa a desenvolver uma série de alterações denominadas em seu conjunto de Síndrome Geral da Adaptação ao Estresse, que consiste em 3 etapas. Na primeira etapa, ocorre uma reação onde o corpo entra num estado geral de alarme, tal como se fosse um susto. E se esse estresse continua por um período mais longo, sobrevém a segunda etapa, chamada fase de adaptação ou resistência, que acontece quando a tensão se repete, fazendo com que o corpo se acostume com os estímulos causadores de estresse e entre numa fase de resistência ou de adaptação. Durante esse estágio, o corpo se adapta para suportar o estresse por um tempo, podendo canalizar a reação do estresse para um órgão específico ou para um determinado sistema. Porém, se esse estresse continuar, o corpo todo pode entrar na terceira fase, que é o estado de esgotamento, onde haverá uma queda acentuada da capacidade adaptativa. Depressão. Segundo Hangdale, 2008, em 1965, Schildkraut propôs a hipótese das monoaminas. Esta afirma que a depressão é causada por déficit funcional de transmissores monoaminas em certas localizações do cérebro, e a mania resulta do excesso funcional. Aí entra os antidepressivos, que agem no bloqueio dos transportadores de monoaminas para aumentar a biodisponibilidade desses neurotransmissores na fenda sináptica, para equilibrar o humor dos indivíduos que convivem com depressão. Fibromialgia é uma síndrome que afeta os músculos e os tendões e está associada a distúrbios neuroendócrinos, como alteração nos níveis de cortisol ou de melatonina. Essa alteração estaria relacionada a uma disfunção do eixo hipotálamo
pituitária adrenal, também conhecido como eixo de resposta ao estresse. Esse eixo participa da homeostase corporal, mas sempre que o organismo se depara com uma situação de estresse, o eixo entra em hiperatividade, que resulta em níveis elevados de liberação de cortisol. A dietoterapia da fibromialgia consiste em consumir frutas, legumes e verduras diariamente, manter uma alimentação saudável, aumentar o consumo de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, pois ajuda na melhora dos sintomas. Reduzir a quantidade de sal, óleo, gorduras e cafeína melhora a qualidade do sono e diminui o ganho de peso, que é um elemento importante da dor na fibromialgia, que é a causa da procura do atendimento nutricional pela paciente. Dados antropométricos. Peso 60 kg, altura 1,49 IMC 21 kg por metro quadrado, peso ideal 54 kg, IMC meta 24,9, que é para poder entrar na eutrofia, né? Peso meta 55 kg. Circunferências. Circunferência do braço 33,5, circunferência da cintura 83, circunferência abdominal 92,5, circunferência do quadril 102. Relação cintura-quadril 0,81. Dobras cutâneas: tricipital 24, bicipital 12, subescapular 16, suprailíaca 26 e abdominal 27. Porcentagem de gordura 39,6. Diagnóstico nutricional: paciente encontra-se em sobrepeso com percentual de gordura classificado como pré-obesidade e sua relação cintura-quadril apresentou risco moderado para doenças cardiovasculares. Medicamentos. Atualmente, a paciente não faz uso de nenhum medicamento, porém, há cerca de um mês atrás, ela fez uso de 2 medicamentos. Eles são fluorexetina, que é um medicamento antidepressivo que pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fazendo com que ela permaneça disponível por mais tempo para os neurônios, melhorando assim o humor dos pacientes. Seus efeitos colaterais são náuseas, insônia, redução da libido, diarreia, retardo na ejaculação, impotência sexual, tremores, redução do apetite, sonolência e ansiedade. O outro medicamento é o Torcilax, que é indicado para o tratamento de reumatismo e é um relaxante muscular anti-inflamatório e analgésico. Em sua composição temos o carisoprodol, que é um relaxante muscular, que reduz indiretamente a tensão da musculatura esquelética em seres humanos. Tem também a cafeína, que produz estado de alerta mental e tende a corrigir a sonolência que o carisoprodol provoca. Ela também tem ação contra a dor e melhora no desempenho. O diclofenato sódico também faz parte da sua composição. É um importante anti-inflamatório que também atua no combate à dor e diminuição dos sintomas, como febre e inchaços localizados, assim como o paracetamol também. Os efeitos colaterais do Torcilax são o aumento das enzimas do fígado, que podem levar a hepatopatias. História dietética. Foi proposto um plano alimentar contendo 1.405,1 quilocalorias por dia, sendo normoproteico, normolipídico e hipocalórico, onde tem por objetivo a redução do peso. De acordo com a ER, a caloria recomendada seria 1.658,75 quilocalorias para manutenção do peso, que não é o objetivo da paciente. Então, foi usado como critério para cálculo de caloria diária a regra de bolso, que ficou entre 23 e 24 quilocalorias por quilo por dia. Antes de fazer o cardápio proposto, foi feito um recordatório 24 horas e calculado para se ter conhecimento da quantidade de caloria ingerida, da quantidade de macronutrientes e os alimentos ingeridos. Neste recordatório, a paciente relatou ter comido arroz, feijão, quiabo, frango, couve, cenoura, pão integral, chá, arroz carreteiro, pão francês.
tendo como total calórico 1.464 quilocalorias, e sendo dividida a porcentagem de macronutrientes entre proteína 30,20%, carboidrato 34,40% e lipídio 35,30%. O plano alimentar diário proposto ficou da seguinte forma: café da manhã 8 horas, café com leite em pó desnatado, 200 ml de café e uma colher de sopa de leite. Pão de forma com queijo tofu, 2 fatias de pão de forma e 2 fatias de queijo. Colação 10 horas, banana com leite em pó desnatado, uma banana e 2 colheres de sopa de leite em pó. Almoço meio-dia, arroz 3 colheres de sopa, feijão 3 colheres de sopa, carne colchão mole cozido, meio bife, coração de frango grelhado 2 unidades, brócolis cozido 4 buquês, couve cru 3 colheres de sopa, cenoura cozida meia escumadeira. Lanche da tarde 3 horas, maçã sem casca com canela, uma unidade pequena de maçã sem casca e uma colher de chá de canela. Água de coco, 1 copo americano. Jantar 6 horas, arroz 2 escumadeiras, feijão 1 escumadeira, carne patinho grelhado 1 bife, couve cru 3 colheres de sopa, beterraba cozida 4 fatias, espinafre refogado 1 escumadeira. Ceia 9 horas, iogurte natural desnatado com pêssegos cortados, semente de abóbora assada e sem sal e levedo de cerveja. Meio pote de iogurte natural desnatado, 2 unidades pequenas de pêssego, 2 colheres e meia de sopa de semente de abóbora assada e sem sal e 1 colher de café de levedo de cerveja. O plano alimentar proposto ficou da seguinte maneira: carboidrato 171,87 gramas, igual a 687,5 quilocalorias e 49,5% da dieta. Proteína 103,79 gramas, 415,1 quilocalorias e 29,62% da dieta. Lipídio 33,21 gramas, igual a 298,9 quilocalorias e 21,33% da dieta, resultando no valor calórico total de 1.401,52 quilocalorias. Já os minerais e a sua porcentagem de adequação ficou: o cálcio 108%, fósforo 204%, ferro 109% e vitamina A 99,99%. Porcentagem de adequação das vitaminas: tiamina 124%, riboflavina 197%, niacina 98% e ácido ascórbico 126%. Foi feito também o cálculo do ferro absorvível, aonde, para saber a disponibilidade da dieta, foi calculada a quantidade de gramas de carne presente na dieta, que resultou em 160 gramas, sendo então uma dieta de alta disponibilidade, contendo 0,48 mg de ferro M e 0,94 mg de ferro não M, chegando a um total de 1,42 mg de ferro absorvido. A recomendação segundo a FAO 1988 é de 1,25 mg para mulheres maiores de 16 anos. Portanto, a quantidade de ferro absorvido desta dieta está elevada, porém o cardápio é de apenas um dia, visto que nos próximos dias este valor pode variar de acordo com a ingestão alimentar da paciente. Orientações nutricionais: alimentar-se de 3 em 3 horas, evitar pular refeições, consumir diariamente legumes e verduras, não trocar refeições principais por lanches, reduzir o consumo de gordura trans, restringir o consumo de miúdos, laticínios integrais, frios e embutidos, como linguiça, salsicha, salame, presunto e mortadela. Restringir o consumo de pele de aves, gema de ovo, carnes gordas, polpa de coco e óleo de dendê de coco e frutos do mar. E aumentar o consumo hídrico para 2,1 litros ao dia. Justificativas: vitaminas. As vitaminas como B1, B2, B3 e C
encontram-se inadequadas, porém são vitaminas hidrossolúveis e estas são armazenadas pelo corpo até a sua quantidade necessária e o seu excesso é facilmente excretado pela urina. Relação cálcio e fósforo são os minerais mais abundantes no corpo humano, existindo uma relação importante entre si, e o valor obtido nessa dieta está dentro desse quociente, que é 0,7 para a relação cálcio-fósforo. Fibras. O cardápio proposto apresenta 27 gramas de fibra, porém a recomendação dietoterápica de fibras para pacientes com hipercolesterolemia é de 20 a 30 gramas por dia. Considerações finais. A paciente relata ter algumas alergias alimentares a alimentos como castanha, amendoim, ovo e calabresa, mas ela não sabe qual é o composto específico da alergia dela. Também queixou-se de diversas reações quando estava em uso dos medicamentos. Reações como aumento de apetite, coceira no canto dos olhos quando faz a ingestão de laticínios, marcas vermelhas no rosto quando faz ingestão de embutidos. Também queixa-se de uma má qualidade de sono quando está em uso dos medicamentos. Contudo, também relaciona essas reações a momentos de estresse do seu dia a dia, que é algo comum em sua rotina. Porém, decidiu não dar continuidade ao tratamento com os medicamentos para que seus efeitos colaterais não façam mais parte do seu dia a dia. As referências e obrigada.